Existe um segredo que Napoleon Hill passou mais de 20 anos investigando. Ele entrevistou 500 das pessoas mais bem-sucedidas de sua época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe o que ele descobriu? A prosperidade não é questão de sorte, não é questão de herança, não é questão de estar no lugar certo na hora certa. A prosperidade é o resultado direto de hábitos específicos praticados diariamente. Napoleon Hill disse algo que deveria estar gravado na mente de cada pessoa. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. E essa frase não é apenas inspiração barata. É um princípio fundamental que pessoas prósperas aplicam todos os dias de suas vidas. Hoje vamos mergulhar profundamente nos hábitos diários que separam quem vive na mediocridade de quem constrói uma vida extraordinária. E eu garanto, não tem nada de mágico nisso. É pura disciplina, estratégia e mentalidade. Vamos começar pelo primeiro hábito, e talvez o mais importante de todos. Pessoas prósperas começam o dia com um propósito definido. Elas não acordam e deixam o dia acontecer com elas. Elas acordam e fazem o dia acontecer. Napoleon Hill chamava isso de definição de propósito. Ele dizia que todo êxito começa com um objetivo claro e definitivo. Enquanto a maioria das pessoas acorda, pega o celular e começa a reagir às demandas do mundo, a pessoa próspera acorda e imediatamente conecta-se com suas metas. Ela sabe exatamente o que quer alcançar naquele dia, naquela semana, naquele ano. E, mais importante, ela sabe por que quer alcançar isso. Esse porquê é o combustível que move montanhas. Sem ele, qualquer obstáculo parece intransponível. Com ele, qualquer desafio se torna apenas mais um passo na jornada. Então, o que você faz nos primeiros 30 minutos do seu dia? Você está construindo seu futuro ou apenas reagindo ao presente? O segundo hábito diário de pessoas prósperas é algo que Napoleon Hill explorou profundamente. Elas alimentam a mente com conteúdo de qualidade. Hill tinha uma expressão poderosa. A mente humana é um jardim fértil. Se você não plantar sementes de flores, ela vai produzir ervas daninhas. Pessoas prósperas entendem isso visceralmente. Elas não enchem a cabeça com fofoca, drama, notícias sensacionalistas ou conteúdo que diminui sua energia. Elas são extremamente seletivas sobre o que consomem mentalmente. Todo dia, sem exceção, elas dedicam tempo para ler, aprender, estudar. Pode ser um livro sobre desenvolvimento pessoal, uma biografia inspiradora, um curso sobre habilidades que precisam desenvolver. O ponto é, elas estão sempre expandindo sua consciência, sempre adicionando novas ferramentas ao seu arsenal mental. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, lê cerca de 500 páginas por dia. Bill Gates lê 50 livros por ano. Não é coincidência, é estratégia. E aqui está algo fascinante. Quando você alimenta sua mente com ideias poderosas, você começa a pensar de forma diferente. Você começa a enxergar oportunidades onde outros veem problemas. Você começa a desenvolver o que Napoleon Hill chamava de sexto sentido, aquela intuição aguçada que parece guiar pessoas de sucesso. O terceiro hábito é talvez o mais transformador. Pessoas prósperas praticam a autossugestão conscientemente. Esse é um dos princípios centrais de Napoleon Hill. Ele descobriu que todas as pessoas de sucesso conversam consigo mesmas de forma estratégica. A autossugestão não é apenas repetir afirmações positivas como um robô. É muito mais profundo que isso. É programar sua mente subconsciente com as crenças, os valores e as expectativas que vão te levar onde você quer chegar. Sabe aquela voz na sua cabeça que fica repetindo, eu não consigo, isso é difícil demais, não sou bom o suficiente? Pessoas prósperas substituíram essa voz. Elas criaram uma nova narrativa interna, uma que diz, eu sou capaz, eu encontro soluções, eu mereço prosperidade. E elas não fazem isso uma vez e pronto. Fazem todos os dias, múltiplas vezes ao dia. É um trabalho constante de reprogramação mental. Napoleon Hill
Ensinou que devemos escrever nossas metas, lê-las em voz alta todos os dias, visualizá-las como se já fossem realidade e sentir as emoções associadas a essa realização. Esse processo diário cria uma força magnética que atrai oportunidades, pessoas e recursos necessários para a manifestação daquilo que desejamos. Você está programando sua mente para o sucesso ou para o fracasso? O quarto hábito pode parecer simples, mas poucos realmente o praticam. Pessoas prósperas cultivam relacionamentos de forma estratégica. Napoleon Hill dedicou um princípio inteiro a isso, chamando de Mastermind, a mente mestra. Ele descobriu que nenhuma pessoa alcança grande sucesso sozinha. Todas têm um grupo de aliados, mentores, parceiros que compartilham conhecimento, recursos e apoio mútuo. Pessoas prósperas escolhem cuidadosamente com quem passam tempo. Elas sabem que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você anda com pessoas negativas, reclamões, conformadas, você vai absorver essa energia. Se você anda com pessoas ambiciosas, otimistas, em crescimento constante, você vai elevar seu padrão. Todos os dias, pessoas prósperas investem em seus relacionamentos. Elas entram em contato com mentores, colaboram com parceiros, oferecem valor para sua rede de contatos. Elas entendem que o sucesso é um esporte de equipe. E tem mais. Elas não cultivam relacionamentos apenas pensando no que podem ganhar. Elas pensam primeiro no que podem dar. Como podem ajudar alguém hoje? Como podem agregar valor? Como podem ser úteis? Essa mentalidade de abundância cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajuda outros a prosperarem, mais você prospera. O quinto hábito é fundamental. Pessoas prósperas tomam ação persistente todos os dias. Napoleon Hill era absolutamente claro sobre isso. Ele dizia que o conhecimento sem ação é inútil. Potencial sem execução não vale nada. Pessoas prósperas não esperam o momento perfeito. Elas não esperam ter todos os recursos. Elas não esperam sentir-se totalmente prontas. Elas simplesmente começam. E então continuam dia após dia, mesmo quando não veem resultados imediatos. A persistência é o que separa quem realiza de quem apenas sonha. E persistência não significa teimosia cega, significa compromisso inabalável com o objetivo, enquanto permanece flexível nas estratégias. Napoleon Hill estudou a história de centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu um padrão. Todas elas enfrentaram fracassos devastadores antes de triunfarem. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Henry Ford faliu 5 vezes antes de construir seu império. Coronel Sanders foi rejeitado mais de 1000 vezes antes de vender sua receita de frango. A diferença? Eles não desistiram. Eles acordavam todo dia e davam mais um passo, mais uma tentativa, mais um esforço. E você? Quando enfrenta um obstáculo, desiste ou persiste? O sexto hábito diário que pessoas prósperas praticam é a gestão inteligente do tempo e da energia. Elas entendem que tempo é o ativo mais valioso que existe. Uma vez gasto, jamais volta. Por isso, pessoas prósperas são fanáticas por priorização. Elas sabem dizer não. Elas eliminam distrações. Elas focam no que realmente importa. Napoleon Hill observou que pessoas de sucesso têm hábitos de trabalho disciplinados. Elas não trabalham apenas quando estão inspiradas. Elas trabalham de forma consistente, criando sistemas e rotinas que garantem produtividade constante. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram. Elas também descansam estrategicamente. Elas entendem que produtividade sustentável requer recuperação. Por isso, investem em sono de qualidade, em momentos de lazer, em atividades que recarregam suas baterias mentais e emocionais. Você está usando seu tempo para construir seu futuro ou apenas para matar o presente? O sétimo hábito é transformador. Pessoas prósperas praticam gratidão diariamente. Pode parecer clichê, mas Napoleon Hill descobriu algo fascinante. As pessoas mais bem-sucedidas que ele entrevistou tinham uma característica em comum. Elas apreciavam profundamente o que já tinham enquanto trabalhavam por mais.
Gratidão não é apenas sobre se sentir bem. É sobre criar uma frequência mental que atrai mais coisas boas. Quando você foca no que está errado, você vê mais problemas. Quando você foca no que está certo, você vê mais oportunidades. Pessoas prósperas acordam e, antes de fazer qualquer outra coisa, listam mentalmente ou por escrito as coisas pelas quais são gratas. Pode ser a saúde, a família, um teto sobre a cabeça, uma oportunidade de trabalho, um novo aprendizado. Esse simples hábito muda completamente a química cerebral. Reduz estresse, aumenta a criatividade, melhora relacionamentos e, acredite ou não, até fortalece o sistema imunológico. Pelo que você é grato hoje? O oitavo hábito que pessoas prósperas praticam todos os dias é o investimento contínuo em si mesmas. Napoleon Hill chamava isso de especialização organizada. Ele percebeu que pessoas de sucesso nunca param de aprender, nunca param de melhorar. Elas investem em cursos, em livros, em mentorias, em experiências que expandem suas capacidades. Elas entendem que o maior retorno sobre investimento vem do investimento em si próprias. Enquanto a maioria das pessoas gasta dinheiro em coisas que depreciam, roupas, eletrônicos, entretenimento passivo, pessoas prósperas priorizam investimentos que apreciam, especialmente o investimento em conhecimento e habilidades. Napoleon Hill dizia: o aprendizado é o começo da riqueza. O aprendizado é o começo da saúde. O aprendizado é o começo da espiritualidade. A busca e o aprendizado são de onde os milagres vêm. Você está se tornando mais valioso a cada dia ou está estagnado? O nono hábito é sobre saúde física. Pessoas prósperas entendem que corpo e mente estão interconectados. Não adianta ter uma mente brilhante num corpo doente e sem energia. Por isso, elas priorizam exercício físico regular, alimentação nutritiva, hidratação adequada. Não fazem isso apenas por estética. Fazem porque sabem que alta performance em qualquer área da vida requer vitalidade física. Napoleon Hill, em seus estudos, notou que praticamente todas as pessoas de grande sucesso tinham alguma forma de atividade física em sua rotina diária. Alguns caminhavam, outros nadavam, outros praticavam esportes. O método variava, mas o princípio era universal. Corpo saudável, mente poderosa. Quando você se exercita, você aumenta a produção de endorfina, melhora a circulação sanguínea no cérebro, aumenta a capacidade de foco, reduz a ansiedade. Você literalmente se torna mais inteligente e mais produtivo. Você está cuidando do seu veículo físico ou negligenciando ele. O 10º hábito diário de pessoas prósperas é a prática da visualização criativa. Napoleon Hill considerava isso absolutamente essencial. Ele dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Pessoas prósperas dedicam tempo todos os dias para visualizar seus objetivos como se já fossem realidade. Elas criam imagens mentais vívidas do futuro desejado. Elas veem os detalhes, sentem as emoções, experimentam mentalmente o sucesso antes que ele se manifeste fisicamente. Isso não é apenas pensamento positivo infantil, é neurociência aplicada. Quando você visualiza algo repetidamente, seu cérebro cria novos caminhos neurais. Ele começa a tratar aquela visualização como uma memória real. E então, subconscientemente, você começa a tomar decisões e ações que alinham sua realidade com aquela imagem mental. Atletas olímpicos usam visualização. CEOs de grandes corporações usam visualização. Empreendedores de sucesso usam visualização. Por quê? Porque funciona. Você dedica tempo para visualizar seu sucesso ou apenas reage ao que aparece na sua frente? O 11º hábito é a análise e reflexão diária. Pessoas prósperas não apenas vivem o dia, elas analisam o dia. No final de cada jornada, elas fazem uma revisão mental. O que funcionou hoje? O que não funcionou? Que lições aprendi? Como posso fazer melhor amanhã? Que oportunidades surgiram? Que erros cometi e como posso evitá-los no futuro? Napoleon Hill
Recomendava um exercício poderoso. Antes de dormir, revisar mentalmente todo o dia, desde o momento em que acordou. Identificar cada decisão, cada interação, cada ação e avaliar se aquilo te aproximou ou te afastou dos seus objetivos. Esse hábito de autorreflexão cria autoconsciência. E autoconsciência é o primeiro passo para a autotransformação. Você não pode mudar o que não reconhece. Pessoas medíocres repetem os mesmos erros indefinidamente, porque nunca param para analisar seus padrões. Pessoas prósperas identificam rapidamente o que não funciona e ajustam o curso. Você está aprendendo com cada dia ou apenas repetindo os mesmos padrões? O 12º hábito é fundamental. Pessoas prósperas controlam suas emoções. Napoleon Hill dedicou um princípio inteiro a isso, chamando-o de autocontrole. Ele descobriu que pessoas de sucesso não são escravas de suas emoções. Elas sentem medo, mas não deixam o medo paralisá-las. Elas sentem raiva, mas não deixam a raiva destruir relacionamentos importantes. Elas sentem frustração, mas não deixam a frustração levá-las à desistência. Todos os dias, pessoas prósperas praticam o controle emocional. Quando uma emoção negativa surge, elas reconhecem, aceitam, mas não se identificam com ela. Elas entendem que emoções são temporárias, como ondas no oceano. Você não é a onda. Você é o oceano. Essa habilidade de regular emoções é o que permite que elas tomem decisões racionais, mesmo sob pressão. É o que permite que elas mantenham o foco quando tudo ao redor está caótico. É o que permite que elas sejam resilientes diante de adversidades. Como você lida com suas emoções? Você as controla ou elas controlam você? O 13º hábito que pessoas prósperas praticam diariamente é a generosidade estratégica. Elas entendem a lei da reciprocidade. Elas sabem que quanto mais você dá, mais você recebe. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas têm o hábito de ir além do esperado em tudo que fazem. Elas entregam mais valor do que o combinado. Elas ajudam sem esperar retorno imediato. Elas contribuem para o sucesso de outros. E não estamos falando apenas de dinheiro. Generosidade pode ser seu tempo, sua atenção, seu conhecimento, sua rede de contatos, seu apoio emocional. Pessoas prósperas acordam com uma pergunta: como posso servir hoje? A quem posso ajudar? Que valor posso agregar? Essa mentalidade cria uma energia completamente diferente. Em vez de escassez e competição, cria abundância e colaboração. E o universo tem uma forma curiosa de recompensar quem opera a partir dessa frequência. Você está focado apenas em receber ou também em dar? O 14º hábito é a manutenção de padrões elevados. Pessoas prósperas não aceitam mediocridade, especialmente de si mesmas. Elas estabelecem padrões altos e se comprometem a cumpri-los todos os dias. Napoleon Hill dizia que a qualidade do seu trabalho determina a qualidade da sua vida. Se você faz um trabalho medíocre, terá resultados medíocres. Se você faz um trabalho excepcional, terá resultados excepcionais. Pessoas prósperas não entregam qualquer coisa. Elas se orgulham de tudo que produzem, seja um e-mail, uma apresentação, um produto, um serviço. Elas colocam sua assinatura de excelência em tudo. E esse compromisso com a excelência não é apenas para impressionar outros, é principalmente para honrar a si mesmas. É uma questão de integridade pessoal. Que padrão você está estabelecendo para a sua vida? O 15º e último hábito que vamos explorar hoje é talvez o mais profundo. Pessoas prósperas vivem alinhadas com um propósito maior. Elas não trabalham apenas por dinheiro, trabalham por significado. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas altamente bem-sucedidas que ele estudou tinham algo em comum: uma missão que ia além de suas necessidades pessoais. Elas queriam contribuir, deixar um legado, fazer diferença. Esse propósito maior é o que dá sentido aos sacrifícios. É o que mantém a motivação acesa quando os resultados demoram a aparecer. É o que transforma trabalho em vocação. Pessoas prósperas dedicam tempo regularmente
para reconectar-se com seu propósito. Elas perguntam a si mesmas: por que estou fazendo isso? Para que serve meu trabalho? Como isso contribui para o mundo? E quando você vive com propósito, algo mágico acontece. A vida deixa de ser uma luta e se torna uma jornada significativa. Os desafios deixam de ser fardos e se tornam oportunidades de crescimento. Qual é o seu propósito? O que você quer que seja dito sobre você quando você não estiver mais aqui? Agora, vamos fazer uma reflexão importante. Você percebeu que nenhum desses hábitos é extraordinariamente difícil? Nenhum deles requer superpoderes. Todos são absolutamente praticáveis por qualquer pessoa que esteja disposta a se comprometer. A diferença entre pessoas prósperas e pessoas que lutam financeira e emocionalmente não está no talento, não está na inteligência, não está na sorte, está nos hábitos diários, está nas pequenas escolhas feitas consistentemente ao longo do tempo. Napoleon Hill resumiu isso perfeitamente quando disse: a força de vontade e o desejo, quando adequadamente combinados, fazem um par irresistível. Você tem o desejo? Então precisa desenvolver a força de vontade através da prática diária desses hábitos. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Não existe atalho. Não existe fórmula mágica. Não existe pílula que você pode tomar e acordar próspero. A prosperidade é construída tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Mas aqui está a boa notícia. Qualquer pessoa pode começar hoje, neste exato momento. Você não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o ano novo, não precisa esperar ter mais dinheiro, ou mais tempo, ou mais recursos. Você pode escolher agora mesmo implementar um desses hábitos, apenas um, e quando esse se tornar automático, adicionar outro, e mais outro, e em um ano você será uma pessoa completamente diferente. Napoleon Hill passou 2 décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e destilou seus achados em princípios práticos. Esses princípios não mudaram. Eles funcionavam há 100 anos. Funcionam hoje. Vão funcionar daqui a 100 anos. Porque a natureza humana não muda. As leis do sucesso não mudam. O que muda é a disposição das pessoas em aplicá-las. Então, deixe eu te fazer uma pergunta final, e quero que você responda com honestidade absoluta. Você está disposto a fazer o que pessoas prósperas fazem todos os dias? Ou você quer continuar fazendo o que pessoas comuns fazem e esperando resultados extraordinários? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. A prosperidade começa em você. Ela começa nas decisões que você toma hoje, nos hábitos que você cultiva agora, na mentalidade que você escolhe adotar neste momento. Napoleon Hill nos deixou um mapa. Um guia claro baseado em evidências reais de centenas de pessoas que alcançaram sucesso extraordinário. Agora cabe a você decidir se vai seguir esse mapa ou continuar vagando sem direção. Lembre-se, você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. E o poder de criar uma vida próspera sempre esteve dentro de você. Sempre esteve. A única pergunta que resta é: quando você vai começar a usar esse poder? O 16º hábito que pessoas prósperas praticam religiosamente é algo que Napoleon Hill chamava de transmutação de energia sexual. Agora, antes de você pensar que isso é estranho, deixe-me explicar o que ele realmente quis dizer com isso. Hill descobriu que as pessoas mais produtivas e criativas do mundo tinham uma capacidade extraordinária de canalizar suas energias vitais para seus objetivos. Elas não desperdiçavam energia em distrações, vícios ou comportamentos impulsivos. Elas pegavam toda aquela força vital, aquela paixão, aquele desejo intenso e direcionavam para a construção de seus impérios. Todos os dias, pessoas prósperas praticam o redirecionamento consciente da energia. Quando sentem um impulso forte, elas não simplesmente reagem. Elas param, reconhecem aquela energia poderosa e conscientemente a canalizam para algo produtivo. Pode ser trabalhar em um projeto importante, exercitar-se intensamente, criar algo novo, resolver um problema complexo.
Essa habilidade de controlar e direcionar a energia vital é o que separa quem constrói de quem apenas consome. É o que diferencia criadores de espectadores. Você está desperdiçando sua energia vital ou canalizando-a estrategicamente? O 17º hábito é absolutamente crucial. Pessoas prósperas enfrentam seus medos diariamente. Napoleon Hill dedicou considerável atenção ao que ele chamava de os 6 fantasmas básicos do medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Ele descobriu que pessoas bem-sucedidas não são destemidas. Elas sentem medo como qualquer outra pessoa. A diferença? Elas desenvolveram o hábito de agir apesar do medo. Todos os dias, pessoas prósperas fazem algo que as assusta. Pode ser fazer aquela ligação difícil, ter aquela conversa desconfortável, tomar aquela decisão arriscada, investir naquela oportunidade incerta. Elas entendem que o crescimento mora do outro lado do conforto. Existe um exercício poderoso que Napoleon Hill recomendava: identificar seus medos específicos, escrevê-los em papel, analisá-los racionalmente e criar um plano para enfrentá-los sistematicamente. Não de uma vez, mas gradualmente, dia após dia. O medo não desaparece. Você apenas fica mais forte que ele. Que medo você está evitando enfrentar hoje? O 18º hábito que transforma vidas é a prática da decisão rápida. Napoleon Hill observou algo fascinante. Pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e mudam essas decisões lentamente, se é que mudam. Pessoas que fracassam fazem exatamente o oposto. Demoram eternamente para decidir e mudam de ideia constantemente. A indecisão é um assassino silencioso de sonhos. Cada momento que você passa na dúvida é um momento que você não está avançando. É energia desperdiçada, é momentum perdido, é oportunidade evaporando. Pessoas prósperas desenvolvem o músculo da decisão. Todos os dias, elas praticam tomar decisões com as informações disponíveis, sem esperar ter certeza absoluta de tudo. Elas entendem que uma boa decisão executada com convicção é melhor que uma decisão perfeita que nunca sai do papel. E quando tomam uma decisão, elas se comprometem. Elas queimam as naves. Elas não ficam com um pé dentro e outro fora. Elas vão com tudo. Napoleon Hill contou a história de Henry Ford e o motor V8. Quando Ford decidiu criar esse motor, seus engenheiros disseram que era impossível. Ele simplesmente respondeu: produzam assim mesmo. E eles produziram. A decisão dele não mudou diante da resistência. Você está paralisado pela análise excessiva ou está tomando decisões e avançando? O 19º hábito é transformador. Pessoas prósperas praticam o perdão diariamente. Isso pode parecer surpreendente, mas Napoleon Hill descobriu que ressentimentos, mágoas e amarguras são pesos que impedem a ascensão. Pessoas verdadeiramente prósperas não carregam bagagem emocional do passado. Elas processam, perdoam e seguem em frente. E não fazem isso necessariamente porque a outra pessoa merece perdão, mas porque elas merecem paz. Todo dia, antes de dormir, pessoas prósperas fazem uma limpeza emocional. Se alguém as ofendeu, elas processam aquela emoção e escolhem liberar. Se elas mesmas cometeram um erro, praticam o auto-perdão. Elas não vão para a cama carregando veneno emocional. Isso não significa ser ingênuo ou permitir que as pessoas as machuquem repetidamente. Significa não permitir que ações de outros controlem seu estado emocional. Significa colocar limites saudáveis, enquanto mantém o coração livre de amargura. Napoleon Hill dizia que a mente não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Se você enche sua mente com ressentimento, não há espaço para pensamentos construtivos. Se você enche sua mente com perdão e gratidão, não há espaço para toxicidade. Que mágoa você está carregando que precisa liberar? O 20º hábito que pessoas prósperas cultivam é a celebração de pequenas vitórias. Elas não esperam alcançar o objetivo final para comemorar.
Elas celebram cada passo, cada progresso, cada conquista no caminho. Napoleon Hill observou que manter o entusiasmo ao longo da jornada é essencial para o sucesso a longo prazo, e entusiasmo se alimenta de reconhecimento de progresso. Todos os dias, pessoas prósperas param para reconhecer o que avançaram. Pode ser pequeno, pode parecer insignificante, mas elas reconhecem, comemoram, sentem orgulho genuíno. Esse hábito cria um ciclo de reforço positivo. Seu cérebro começa a associar trabalho com recompensa emocional. Você cria momentum psicológico. Cada pequena vitória te dá combustível para a próxima. A maioria das pessoas só reconhece o que ainda falta fazer. Pessoas prósperas reconhecem o quanto já fizeram. Você está celebrando seu progresso ou apenas criticando suas imperfeições? O 21º hábito é essencial. Pessoas prósperas cultivam a paciência ativa. Isso parece contraditório, mas deixe-me explicar. Napoleon Hill falava sobre a diferença entre persistência inteligente e impaciência destrutiva. Pessoas prósperas entendem que grandes resultados levam tempo. Elas plantam hoje sabendo que a colheita pode demorar meses ou anos, mas enquanto esperam, não ficam paradas. Elas continuam plantando, regando, cuidando. Todos os dias, elas trabalham em seus objetivos de longo prazo sem a ansiedade de resultados imediatos. Elas confiam no processo. Elas confiam no compounding, no efeito acumulativo de pequenos esforços consistentes. Vivemos numa era de gratificação instantânea. Queremos resultados para ontem, e isso está destruindo nossa capacidade de construir algo significativo, que requer tempo. Napoleon Hill estudou Andrew Carnegie, que levou décadas para construir seu império. Thomas Edison, que passou anos desenvolvendo suas invenções. Nenhum deles teve sucesso da noite para o dia. Todos cultivaram paciência ativa. Você está disposto a fazer o trabalho hoje, sabendo que os resultados podem demorar? O 22º hábito que diferencia pessoas prósperas é a prática da honestidade radical, principalmente consigo mesmas. Napoleon Hill era absolutamente claro sobre isso. Autoengano é o caminho mais rápido para o fracasso. Pessoas prósperas olham para si mesmas no espelho e veem a verdade nua e crua. Elas reconhecem suas fraquezas, seus erros, suas limitações. Não para se punirem, mas para poderem melhorar. Todos os dias, elas fazem perguntas difíceis. Estou realmente dando o meu melhor ou estou me enganando? Estou evitando algo importante? Estou culpando circunstâncias externas por problemas que criei? Estou sendo a pessoa que preciso ser para ter a vida que quero? Essa honestidade brutal é desconfortável. É mais fácil criar desculpas, culpar outros, justificar fracassos. Mas pessoas prósperas escolhem o desconforto temporário da verdade sobre o conforto permanente da ilusão. Napoleon Hill dizia que você não pode resolver um problema que não admite existir. Autoengano é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você pode se sentir seguro, mas está indo direto para o desastre. Você está sendo honesto consigo mesmo ou vivendo de desculpas? O 23º hábito é absolutamente poderoso. Pessoas prósperas praticam o desapego estratégico. Elas investem esforço máximo, mas não se apegam neuroticamente aos resultados. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Você faz tudo o que está ao seu alcance, e então confia que as coisas vão se desenrolar como devem. Você não controla tudo. Você não pode controlar tudo. E tentar fazer isso só gera ansiedade e paralisia. Todos os dias, pessoas prósperas trabalham intensamente em suas metas, mas no final do dia, soltam. Elas não ficam obcecadas, elas não perdem o sono. Elas fizeram sua parte, agora deixam o universo fazer a dele. Isso não é passividade, é sabedoria. É entender que há uma diferença entre esforço e preocupação. Esforço é produtivo, preocupação é destrutiva. Você pode controlar suas ações, não pode controlar todos os resultados. Foque no que pode controlar e solte o resto. O que você precisa soltar hoje? O 24º hábito final que vamos explorar é talvez o mais transformador de todos. Pessoas prósperas praticam o que Napoleon Hill chamava de
indo além do esperado. Elas desenvolveram o hábito de sempre entregar mais do que prometeram, de sempre fazer mais do que foi pedido, de sempre adicionar valor extra. Todos os dias, sem exceção, elas perguntam: como posso surpreender positivamente alguém hoje? Como posso exceder expectativas? O que posso fazer além do mínimo necessário? Esse hábito cria uma reputação imparável. As pessoas começam a associar seu nome com excelência, com confiabilidade, com valor extraordinário. Oportunidades começam a aparecer. Portas começam a se abrir, porque todo mundo quer trabalhar com alguém que vai além. Napoleon Hill descobriu que esse era um dos segredos mais poderosos das pessoas bem-sucedidas. Elas não faziam apenas o suficiente para não serem demitidas. Elas faziam o suficiente para se tornarem indispensáveis. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de pensar o que posso ganhar e começa a pensar quanto posso dar, você acaba ganhando exponencialmente mais. A prosperidade não é um destino. É um modo de viver. É um conjunto de escolhas diárias. É um compromisso constante com crescimento, com excelência, com contribuição. Napoleon Hill passou 20 anos de sua vida estudando sucesso. Ele destilou os padrões. Ele revelou os segredos. Ele nos deu o mapa. Agora a única pergunta que importa é: você vai usar esse mapa ou vai continuar vagando sem direção, esperando que a sorte te encontre? A prosperidade começa em você. Ela sempre começou. E agora você sabe exatamente o que fazer. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo em aspectos que Napoleon Hill considerava absolutamente essenciais, mas que raramente são discutidos com a profundidade necessária. O 25º hábito que pessoas prósperas desenvolvem é o que Hill chamava de imaginação criativa versus imaginação sintética. Ele fazia uma distinção crucial entre esses dois tipos de imaginação, e pessoas de sucesso dominam ambos. A imaginação sintética é a capacidade de reorganizar conceitos, ideias e planos existentes em novas combinações. É pegar o que já existe e criar algo diferente. A maioria dos negócios de sucesso usa a imaginação sintética. Eles pegam ideias que funcionam em um setor e aplicam em outro. Mas a imaginação criativa é algo muito mais profundo. É a capacidade de receber insights do que Hill chamava de inteligência infinita. É aquele momento de clareza absoluta onde uma ideia completamente nova surge na sua mente, aparentemente do nada. Pessoas prósperas dedicam tempo todos os dias para cultivar ambos os tipos de imaginação. Elas fazem sessões de brainstorming, onde conscientemente tentam combinar conceitos diferentes. Elas criam um espaço mental silencioso, onde insights criativos podem emergir. Napoleon Hill recomendava um exercício específico. Antes de dormir, formular uma pergunta clara sobre um desafio que você está enfrentando. Não tentar forçar uma resposta. Apenas fazer a pergunta e dormir. Seu subconsciente trabalhará naquilo durante a noite, e frequentemente você acordará com insights poderosos. Thomas Edison praticava algo similar. Ele cochilava segurando esferas de metal nas mãos. Quando adormecia completamente, as esferas caíam e o ruído o acordava. Naquele estado entre sono e vigília, ele capturava ideias extraordinárias. Você está exercitando sua imaginação diariamente ou deixando-a atrofiar? O 26º hábito é sobre algo que Napoleon Hill considerava crítico: o domínio sobre a procrastinação. Ele identificou que a procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado, é o medo de falhar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente. Pessoas prósperas desenvolveram estratégias específicas para vencer a procrastinação todos os dias. A primeira é o que Hill chamava de começar antes de estar pronto. Elas não esperam sentir motivação. Elas não esperam ter clareza total. Elas começam, e a clareza vem no processo. Existe um princípio psicológico poderoso aqui. A ação precede a motivação, não o contrário. Quando você age, mesmo que de forma imperfeita, você gera momentum. E momentum gera motivação. E motivação facilita mais ação.
Todos os dias, pessoas prósperas identificam a tarefa mais importante, aquela que estão mais propensas a adiar, e fazem ela primeiro. Mark Twain dizia: se você precisa engolir um sapo, faça isso logo pela manhã. E se você precisa engolir 2 sapos, engula o maior primeiro. Elas também usam o que Hill chamava de princípio da ação imediata. Quando uma ideia vem, quando uma oportunidade surge, quando uma decisão precisa ser tomada, elas agem imediatamente. Mesmo que a ação seja pequena, fazer uma ligação, enviar um e-mail, agendar uma reunião, elas fazem algo para criar movimento. A procrastinação é como uma erva daninha. Se você não a arranca diariamente, ela toma conta do jardim inteiro da sua vida. Que tarefa importante você está adiando agora? O 27º hábito que transforma vidas é a prática do que Napoleon Hill chamava de controle do ambiente. Ele descobriu que somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente físico, social e mental. Pessoas prósperas são arquitetas conscientes do seu ambiente. Todos os dias, elas avaliam e ajustam 3 ambientes críticos. Primeiro, o ambiente físico. Onde você trabalha importa. Com o que você se cerca importa. Se seu espaço está caótico, desorganizado, sujo, sua mente reflete isso. Pessoas prósperas criam espaços que inspiram produtividade, criatividade e foco. Elas removem distrações. Elas adicionam elementos que elevam sua energia. Pode ser plantas, luz natural, arte inspiradora, organização impecável. Segundo, o ambiente social. Como já discutimos, as pessoas com quem você passa tempo moldam quem você se torna, mas vai além disso. Pessoas prósperas conscientemente limitam a exposição à negatividade, notícias sensacionalistas, conversas tóxicas, mídias sociais destrutivas. Elas protegem ferozmente sua paz mental. Terceiro, o ambiente mental. Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de conversas você tem consigo mesmo? Que tipo de pensamentos você permite que dominem sua mente? Pessoas prósperas são absolutamente seletivas sobre isso. Napoleon Hill dizia que você não pode controlar o que entra na sua mente através dos seus 5 sentidos, mas você pode controlar sua reação a isso. Pessoas prósperas desenvolvem filtros mentais poderosos. Todo dia, elas fazem uma auditoria rápida. Meu ambiente está me elevando ou me puxando para baixo? Seu ambiente está trabalhando a seu favor ou contra você? O 28º hábito é revolucionário. Pessoas prósperas praticam o que Hill chamava de pensamento acurado. Elas desenvolveram a habilidade de separar fato de opinião, verdade de suposição, realidade de interpretação. Vivemos numa era de sobrecarga informacional. Somos bombardeados com opiniões, notícias, dados, afirmações. E a maioria das pessoas simplesmente aceita tudo sem questionar. Elas deixam que outros pensem por elas. Pessoas prósperas não fazem isso. Todos os dias, elas praticam pensamento crítico. Quando recebem uma informação, elas perguntam: isso é fato verificável ou opinião? Qual é a fonte? Qual é a agenda? Isso faz sentido lógico? Existe evidência? Napoleon Hill observou que Henry Ford tinha um hábito interessante. Quando alguém lhe apresentava uma ideia ou informação, ele primeiro perguntava: como você sabe disso? Ele não aceitava nada no valor de face. Ele investigava. Esse hábito de pensamento acurado protege você de decisões ruins, de investimentos ruins, de relacionamentos ruins. Ele te torna menos manipulável, mais autônomo, mais sábio. E tem outro aspecto crucial. Pessoas prósperas questionam suas próprias crenças regularmente. Elas perguntam: isso que acredito é realmente verdade ou é apenas algo que sempre aceitei? Elas têm a coragem de mudar de opinião quando apresentadas com evidências melhores. Você está pensando por si mesmo ou deixando outros pensarem por você? O 29º hábito que pessoas prósperas cultivam é absolutamente essencial. Elas praticam a administração financeira inteligente todos os dias. Napoleon Hill dedicou considerável atenção a isso, porque descobriu que não importa quanto você ganha,
Importa quanto você mantém e como você faz esse dinheiro trabalhar para você. Pessoas prósperas têm rituais financeiros diários. Elas checam suas finanças. Elas sabem exatamente quanto têm, quanto devem, quanto estão ganhando, quanto estão gastando. Não vivem na escuridão financeira. Vivem na clareza financeira. Todo dia, elas tomam pelo menos uma decisão financeira inteligente. Pode ser economizar R$ 10. Pode ser negociar um desconto. Pode ser aprender algo novo sobre investimentos. Pode ser evitar uma compra impulsiva. Napoleon Hill observou que Andrew Carnegie tinha um princípio simples: pague-se primeiro. Antes de pagar qualquer conta, antes de gastar com qualquer coisa, separe uma porcentagem para você, para seus investimentos, para seu futuro. Esse hábito transforma completamente a relação com o dinheiro. Em vez de trabalhar pelo dinheiro, você faz o dinheiro trabalhar para você. Em vez de ser escravo das contas, você se torna mestre das suas finanças. E aqui está algo crucial que Hill enfatizava: prosperidade não é apenas ter muito dinheiro, é ter paz mental em relação ao dinheiro. É dormir tranquilo sabendo que você está no controle, que você tem reservas, que você está construindo segurança. Você está administrando seu dinheiro ou seu dinheiro está controlando você? O 30º hábito pode parecer simples, mas é incrivelmente poderoso. Pessoas prósperas mantêm um diário de sucesso. Napoleon Hill recomendava fortemente essa prática como forma de manter clareza mental e rastrear progresso. Todos os dias, sem exceção, elas escrevem. Não precisa ser muito, pode ser apenas algumas linhas, mas elas documentam suas vitórias, seus aprendizados, seus desafios, suas ideias, suas reflexões. Esse hábito serve múltiplos propósitos. Primeiro, escrever clarifica o pensamento. Quando você coloca algo no papel, você é forçado a organizar seus pensamentos de forma coerente. Segundo, criar um registro de progresso te permite ver o quanto você avançou, especialmente nos dias difíceis, quando parece que nada está funcionando. Terceiro, reler suas reflexões passadas frequentemente revela padrões que você não percebia, comportamentos que te ajudam ou te prejudicam. Napoleon Hill mantinha registros meticulosos de tudo o que aprendia em suas entrevistas. Esses registros se tornaram a base de sua obra-prima Pense e Enriqueça. Sem essa documentação disciplinada, todo aquele conhecimento teria se perdido. Pessoas prósperas também usam seus diários para fazer o que Hill chamava de inventário pessoal regular. Elas avaliam: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou progredindo em direção aos meus objetivos? Que comportamentos preciso mudar? Que vitórias preciso celebrar? Você está documentando sua jornada ou deixando-a desaparecer na névoa da memória? O 31º hábito é sobre desenvolver o que Napoleon Hill chamava de entusiasmo contagiante. Ele notou que todas as pessoas altamente bem-sucedidas que estudou tinham uma energia especial, uma paixão evidente pelo que faziam. Mas aqui está o segredo. Esse entusiasmo não era sempre natural. Era frequentemente cultivado conscientemente. Pessoas prósperas praticam entusiasmo todos os dias. Elas acordam e, conscientemente, escolhem energia alta. Elas falam com convicção. Elas se movem com propósito. Elas sorriem genuinamente. Elas expressam interesse real pelas pessoas e projetos. Napoleon Hill fazia uma distinção importante: entusiasmo genuíno versus fingimento. Entusiasmo genuíno vem de fazer algo que importa para você, de trabalhar em direção a um objetivo que te inspira. Quando você tem clareza de propósito, entusiasmo surge naturalmente. Mas nos dias difíceis, quando o entusiasmo natural não está presente, pessoas prósperas o geram artificialmente. Elas usam linguagem corporal poderosa, ficam eretas, fazem contato visual, gesticulam com energia. Elas usam tonalidade vocal entusiástica. E o fascinante é que quando você age com entusiasmo, você começa a sentir entusiasmo. A fisiologia influencia a psicologia. Esse entusiasmo tem um efeito multiplicador.
Ele inspira outros ao seu redor. Ele atrai oportunidades. Ele cria momentum. Ninguém quer trabalhar com alguém apático e desanimado. Todo mundo quer estar perto de energia vibrante e positiva. Você está contagiando outros com entusiasmo ou com apatia? O 32º hábito que pessoas prósperas praticam religiosamente é o desenvolvimento de tolerância e empatia. Napoleon Hill descobriu que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas não são arrogantes ou superiores. Elas desenvolveram a capacidade de entender diferentes perspectivas, de respeitar opiniões divergentes, de trabalhar com pessoas muito diferentes delas. Todos os dias, elas praticam ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Quando há um conflito, em vez de imediatamente defender sua posição, elas primeiro buscam entender a posição do outro. Quando alguém age de forma que não entendem, elas investigam os motivos em vez de julgar. Hill chamava isso de mente aberta. Ele observou que pessoas com mentes fechadas, rígidas em suas opiniões, incapazes de considerar novas ideias, eventualmente ficam obsoletas. O mundo muda, tecnologias evoluem, paradigmas mudam. Quem não evolui com isso, fica para trás. Mas tolerância não significa aceitar tudo passivamente. Significa ter princípios fortes enquanto permanece aberto para aprender. Significa saber quando defender suas convicções e quando ouvir com humildade. Pessoas prósperas também praticam empatia ativa. Elas genuinamente se importam com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Elas celebram vitórias alheias. Elas oferecem apoio em momentos difíceis. Elas constroem pontes, não muros. Você está construindo conexões ou criando divisões? O 33º hábito é sobre algo que Napoleon Hill considerava absolutamente vital: desenvolver senso de humor saudável. Pode parecer trivial, mas não é. Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas não levam tudo mortalmente a sério. Elas conseguem rir de si mesmas. Elas conseguem encontrar leveza mesmo em situações tensas. Elas entendem que a vida é muito curta para ser vivida em constante gravidade. Todos os dias, pessoas prósperas procuram momentos de alegria genuína. Elas compartilham uma piada. Elas riem de um erro bobo que cometeram. Elas não permitem que o peso da responsabilidade esmague sua capacidade de experimentar prazer. Isso não é escapismo, é equilíbrio emocional. É entender que você pode ser ambicioso e alegre ao mesmo tempo, pode trabalhar duro e ainda assim desfrutar da jornada. Napoleon Hill contava que, durante suas entrevistas, ficava impressionado com a frequência que essas pessoas poderosas riam. Elas não eram carrancudas ou amarguradas. Tinham uma leveza de espírito que tornava estar perto delas agradável. E a ciência por trás disso. Riso reduz cortisol, o hormônio do estresse, aumenta endorfinas, melhora a criatividade, fortalece relacionamentos. Pessoas que riem juntas criam vínculos mais fortes. Quando foi a última vez que você riu genuinamente? O 34º hábito final antes de nossa conclusão é talvez um dos mais profundos. Pessoas prósperas praticam o que Napoleon Hill chamava de consciência cósmica, ou conexão com algo maior que elas mesmas. Hill não estava falando necessariamente de religião organizada, embora respeitasse todas as tradições espirituais. Ele estava falando sobre reconhecer que existe uma inteligência, uma ordem, um poder no universo que é maior que nosso ego individual. Todos os dias, pessoas prósperas dedicam tempo para essa conexão. Pode ser meditação, pode ser oração, pode ser contemplação silenciosa na natureza, pode ser gratidão profunda. O método varia, mas o princípio é universal. Essa prática cria humildade, cria perspectiva, cria paz interior. Quando você reconhece que faz parte de algo muito maior, seus problemas individuais não desaparecem, mas se tornam mais gerenciáveis. Você desenvolve o que Hill chamava de fé cósmica, a convicção de que o universo está conspirando a seu favor, não contra você. Pessoas prósperas também praticam o que podemos chamar de pensamento sistêmico. Elas entendem que tudo está conectado. Suas ações
têm consequências além do que podem ver imediatamente. Por isso, elas pensam a longo prazo. Elas consideram impacto não apenas em si mesmas, mas em outros na sociedade, no mundo. Napoleon Hill dizia que quanto mais você se alinha com leis universais, leis de reciprocidade, de causa e efeito, de compensação, mais poder você acessa. Você está vivendo apenas no nível do ego ou conectando-se com algo maior? Agora, chegamos a um ponto crucial dessa jornada. Você absorveu 34 hábitos poderosos que pessoas prósperas praticam diariamente. Você tem um mapa. Você conhece o caminho. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A verdadeira transformação acontece na implementação. E aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas se empolgam com o conhecimento, sentem motivação temporária, talvez até comecem a implementar alguns hábitos. Mas depois de alguns dias ou semanas, voltam aos padrões antigos. Napoleon Hill estudou esse fenômeno extensivamente. E ele descobriu algo crucial: a diferença entre quem transforma conhecimento em resultados e quem não transforma é a presença de um desejo ardente, combinado com fé aplicada. Desejo ardente não é apenas querer algo, é querer com intensidade que queima todas as pontes de retirada. É estar tão comprometido que desistir nem sequer é uma opção considerada. E fé aplicada não é apenas acreditar passivamente, é acreditar tão profundamente que você age como se o sucesso já fosse garantido. É investir esforço total, porque você sabe com certeza absoluta que vai funcionar. Você tem esse desejo ardente? Você tem essa fé aplicada? Se a resposta for sim, então o próximo passo é simples, embora não seja fácil. Comprometa-se com um hábito por vez. Não tente implementar todos os 34 de uma vez. Isso é receita para sobrecarga e desistência. Escolha um hábito, o que mais ressoa com você, o que você sente que teria maior impacto na sua vida agora. E dedique-se a ele por 30 dias consecutivos. 30 dias é o tempo aproximado para começar a formar um novo padrão neural. Durante esses 30 dias, não negocie com você mesmo. Não faça exceções. Não deixe para amanhã. Faça todos os dias, sem falta, independentemente de como se sinta. E aqui está um truque poderoso que Napoleon Hill compartilhava. Torne público seu compromisso. Conte para alguém que você respeita. Peça para essa pessoa te cobrar. A responsabilidade externa aumenta drasticamente suas chances de sucesso. Depois que o primeiro hábito estiver integrado, adicione o segundo, depois o terceiro. Em um ano, você terá transformado completamente sua vida. O que impede a maioria das pessoas de implementar esses hábitos não é falta de conhecimento, é falta de decisão, é falta de compromisso consigo mesmas, é a crença limitante de que isso funciona para outros, mas não vai funcionar para mim. Napoleon Hill foi categórico ao destruir essa crença. Ele mostrou que pessoas de todas as origens, de todos os níveis de educação, de todas as circunstâncias iniciais, alcançaram prosperidade extraordinária. A única diferença real estava na mentalidade e nos hábitos diários. Você não precisa ter nascido rico. Você não precisa ter um diploma universitário. Você não precisa ter conexões poderosas. Você precisa ter disciplina, consistência e um desejo ardente de transformar sua vida. Deixe-me compartilhar algo que Napoleon Hill enfatizava constantemente: a diferença entre desejo e esperança. A maioria das pessoas espera ter uma vida melhor. Pessoas prósperas decidem ter uma vida melhor. Esperança é passiva. Decisão é ativa. Esperança espera que as circunstâncias mudem. Decisão muda as circunstâncias. Então, aqui está o seu momento de decisão. Neste exato instante, você pode escolher. Pode escolher implementar um desses hábitos hoje. Apenas um. Começar pequeno, mas começar. Talvez você escolha acordar 30 minutos mais cedo amanhã e dedicar esse tempo para definir suas metas do dia. Talvez você escolha ler 10 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal antes de dormir.
Talvez você escolha praticar gratidão por 3 minutos toda manhã. Talvez você escolha fazer uma coisa que te assusta todo dia. Não importa qual hábito você escolhe primeiro. Importa que você escolhe. Importa que você age. Importa que você dá o primeiro passo. Napoleon Hill nos ensinou que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Mas esse passo precisa ser dado. Não pode ficar apenas na intenção. Não pode ficar apenas no planejamento. Precisa se tornar ação concreta. E quando você começar, algo mágico vai acontecer. Você vai descobrir que é mais forte do que pensava. Você vai descobrir que é mais capaz do que acreditava. Você vai descobrir que a prosperidade não era algo distante, reservado para outros. Estava o tempo todo esperando que você tomasse posse dela. A prosperidade é seu direito de nascimento, mas é um direito que precisa ser reivindicado através de ação diária, de escolhas conscientes, de compromisso inabalável. Olhe para a sua vida agora. Olhe honestamente. Você está vivendo com plenitude ou apenas sobrevivendo? Você está construindo seus sonhos ou apenas assistindo outros construírem os deles? Você está no controle ou está à deriva? Se a resposta não te agrada, celebre. Porque o simples fato de reconhecer isso já é o primeiro passo da transformação. Autoconsciência sempre precede mudança. Napoleon Hill deixou um legado extraordinário. Ele nos deu as ferramentas. Ele nos mostrou o caminho. Ele provou que funciona. Agora cabe a cada um de nós decidir o que faremos com esse conhecimento. Você pode fechar este vídeo e voltar exatamente para onde estava, fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados. Ou você pode fechar este vídeo e tomar uma decisão diferente. Uma decisão que daqui a 1 ano fará você olhar para trás e agradecer à pessoa que você é hoje. A prosperidade começa em você. Ela começa agora. Ela começa com um hábito de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Napoleon Hill nos lembrou que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma. Não existe vítima de circunstâncias no vocabulário de pessoas prósperas. Existem apenas criadores de circunstâncias. Então, enquanto você continua sua jornada, lembre-se: cada manhã é uma nova oportunidade. Cada dia é uma página em branco esperando que você escreva sua história. Cada momento é uma chance de escolher prosperidade sobre mediocridade. Os hábitos que discutimos hoje não são teoria abstrata. São práticas comprovadas por centenas de pessoas que transformaram suas vidas completamente. E se funcionou para elas, pode funcionar para você. A única pergunta que permanece é: você está pronto para começar? Porque a prosperidade está esperando, seus sonhos estão esperando, sua melhor versão está esperando. E tudo começa com a decisão que você toma agora. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. A prosperidade começa em você.